A próstata é a maior glândula acessória do sistema reprodutor masculino e é constituída por 30 a 50 glândulas tubuloalveolares que lançam a sua secreção na uretra. Então, nesse esquema que eu montei, a gente já está observando que no meio da próstata passa a uretra masculina e que nessa região ela vai ser denominada de uretra prostática. Os espermatozoides, eles estão vindo pelo ducto deferente. Esse ducto deferente se junta com o ducto da vesícula seminal, que é uma outra glândula acessória do sistema reprodutor masculino, e esse ducto passa a se chamar ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório entra na próstata e impulsiona os espermatozoides para dentro da uretra prostática, na hora da ejaculação. E nesse momento, as glândulas prostáticas vão produzir a sua secreção e também vão lançar na uretra. Bom, essas glândulas, elas estão organizadas em zonas na próstata. Então, a gente tem aqui as glândulas da zona mucosa ou periuretral, próximo da uretra, as glândulas da zona submucosa, que tem uma posição mais intermediária na parede da próstata, e as glândulas da zona periférica. Todas elas vão contribuir para a secreção prostática que vai ser lançada dentro da uretra, no momento em que os espermatozoides passam. Esse esquema aqui do Junqueira mostra a organização das glândulas prostáticas em zonas. Então, aqui você tem a uretra bem no meio, depois a zona central, a zona de transição, que é a que tem posição intermediária, e a zona periférica. Então, dependendo do livro que você pegar para estudar, o autor ele pode identificar as zonas com outros nomes. No caso aqui do Junqueira, ele chamou de central, transição e periférica. Tem autor que chama de mucosa, submucosa e periférica. Vai depender do livro que você está estudando. E aqui nesse esquema a gente pode identificar os alvéolos, que corresponde à porção secretora mesmo da glândula, e os ductos excretores. Todos os ductos vão se abrir na uretra prostática. Pessoal, vamos abrir aqui o livro no capítulo de sistema urinário para estudar a uretra masculina em todas as suas regiões. A região prostática, membranosa e peniana, certo? A gente vai estudar a uretra completa nesse módulo do sistema reprodutor masculino. Pode ser que a uretra masculina também venha junto com o sistema reprodutor, mas na grande maioria vem dentro do capítulo de sistema urinário. Esse é o nosso corte histológico da próstata, certo? E esse nosso corte histológico, ele tem um aspecto que é o seguinte: foi feito o corte na próstata, mas não pegou a uretra prostática. Na verdade, essas cavidades que a gente está vendo aqui no meio da próstata são os ductos ejaculatórios. Então, já que na próstata não tem a uretra, não tem como a gente identificar a primeira zona, que é a zona periuretral. Mas dá para a gente identificar a zona submucosa, outra de transição e a zona periférica. Em todas as três zonas, mucosa, submucosa e periférica, a gente vai observar os mesmos constituintes, ou seja, os alvéolos, que corresponde à porção secretora da glândula, e o tecido fibromuscular, que é um tecido que fica entre os alvéolos. E como o próprio nome está dizendo, o tecido fibromuscular é um tecido formado por um conjuntivo denso, fibroso, né, com muito colágeno, misturado com fibras musculares lisas. E essas fibras musculares vão impulsionar a secreção prostática para dentro da uretra. Nessa imagem nós temos aqui o epitélio de revestimento dos alvéolos, que corresponde ao epitélio secretor. Vocês vão ter que classificar esse epitélio. E essas células epiteliais são as produtoras da secreção prostática. Essas estruturas dentro da secreção, elas são chamadas de concreções prostáticas. São estruturas ricas em glicoproteínas e que podem servir também como depósito de cálcio. Essas partes brancas são artefatos, certo? E aqui o tecido fibromuscular. Bom, apesar da gente estar estudando só a parte histológica da próstata, o próprio livro da histologia, ele traz um pouco das alterações que podem ocorrer nesse órgão.
nessa glândula. Então, a gente vai dar uma lida, não muito aprofundada, sobre essas alterações. Por exemplo, em qual zona ocorre a hiperplasia nodular benigna? E em qual zona dessas que a gente estudou ocorre o carcinoma da próstata? Qual é a relação do PSA com o carcinoma? Rapazes, quando chegar o momento, façam os seus exames de rotina para a detecção precoce do câncer da próstata. Não deixe o preconceito tomar conta da sua saúde. E agora vamos para o vídeo da vesícula seminal.